que é tão fácil esquecer do Senhor quando tudo está bem? Mas apesar da nossa ingratidão, Ele continua sendo misericordioso e quando clamamos por Ele, Ele vem nos socorrer. E não se transforma alguém em um guerreiro, enfatizando constantemente os erros dele. É na nossa fraqueza que nos tornamos fortes através do Senhor. Infelizmente, muitas vezes precisamos descer ao fundo do poço para nos despirmos da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, mas adorá-lo somente não é suficiente. Precisamos parar de adorar outros deuses e entenda como outros deuses tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não existe servir a Deus, não existe adorar a Deus dividindo a glória de Jesus com outras pessoas ou outras coisas. Se você vive atualmente nessa situação, saiba que você está enganando a si mesmo, que você está muito mais distante de Deus do que você imagina. Se a genialidade humana fosse maior do que Deus, a ciência nunca voltaria atrás das suas descobertas. E já voltaram várias vezes. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível conter os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Infelizmente, às vezes nos comportamos como os israelitas, fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E como resultado dos nossos erros, o Senhor permite que soframos as consequências. E aí nós temos que nos esconder de quem nos ataca. Esconder dos nossos credores porque não temos como pagar. Esconder das pessoas que nos confrontam. Esconder das pessoas que nos hostilizam. Os nossos inimigos não deixam barato, não. Destroem a nossa dignidade, destroem a nossa reputação, escancaram os nossos erros, não se importam se vão nos deixar sem um centavo, não se importa se vão nos deixar sem ter onde morar. Por mais que tentamos nos esconder, não conseguimos. Eles não nos deixam em paz e vão destruindo os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas toda essa situação ruim tem um lado bom. São nesses momentos que lembramos que o Senhor existe e que precisamos do socorro dele. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Infelizmente, quando tudo está bem, temos a facilidade de nos afastar do Senhor. Porém, quando a coisa começa a ficar muito difícil, aí recorremos a Ele. Por que é tão fácil esquecer do Senhor quando tudo está bem? Por que somos tão ingratos? Mas apesar da nossa ingratidão, Ele continua sendo misericordioso e quando clamamos por Ele, Ele vem nos socorrer. Nesse texto, o Senhor enviou um profeta para lembrar os israelitas dos seus feitos e para confrontá-los, para os lembrar o quanto eles estavam sendo injustos com o Senhor. Nos nossos dias, Deus também envia pessoas para fazer esse alerta. E às vezes ignoramos ou simplesmente não aceitamos. Optamos por julgar quem foi enviado por Deus para nos tirar da cegueira. Primeiramente, tentamos justificar para nós mesmos. Olhe, ignore o que ele está falando. Ele não tem credibilidade para falar isso. Como se isso fosse anular os nossos erros. Uma vez eu senti de Deus de ir até uma pessoa, alertá-la do caminho errado que ela estava tomando. E ela virou para mim e disse: Eu não aceito ouvir isso de você. Só aceito ouvir isso de um pastor. Eu acredito que ela não aceitou que partisse de mim porque ela era juíza e ela só aceitava ser repreendida por alguém que tivesse também autoridade. A nossa obrigação é fazer a vontade do Senhor. Se as pessoas vão aceitar ou não, aí são elas e Deus.
Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Muitas vezes é no momento que estamos nos escondendo dos nossos credores ou tentando escapar de uma situação difícil que o Senhor envia anjos para nos socorrer. O anjo começa chamando Gideão de poderoso guerreiro. Ele já começa tentando recobrar o ânimo de Gideão. Como o Senhor é bom. O interessante é que tanto Gideão quanto nós temos a tendência de primeiramente enxergar o que para nós seria um erro de Deus. Ele nos abandonou. Quando, na verdade, primeiramente deveríamos enxergar os nossos erros. Fomos nós que nos afastamos dele. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. A perfeição de Deus é incrível. Nesse momento, Gideão precisava ser levantado e não abatido. O profeta já havia falado sobre o afastamento deles. Nesse momento era a hora de transformar Gideão em um verdadeiro guerreiro. E não se transforma alguém em um guerreiro enfatizando constantemente os erros dele. Gideão se via como muitos de nós nesses momentos, sem força, se sentindo pequeno, fraco. E é exatamente nesses momentos que Deus pode agir, quando nos sentimos vulneráveis. É na nossa fraqueza que nos tornamos fortes através do Senhor. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com seu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães em fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. É isso que precisamos entender, que devemos depender de Deus. De que não temos condições de vencer as batalhas da vida se o Senhor não estiver conosco. Infelizmente, muitas vezes precisamos descer ao fundo do poço para nos despirmos da nossa arrogância, da nossa autossuficiência. É por isso que muitas vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam, para que nos voltemos para Ele, para que busquemos viver na dependência dEle. Nesses momentos, a nossa fragilidade se torna tão evidente que mesmo que o Senhor diga que estará conosco, é difícil acreditar. Precisamos de provas e mais provas, até entendermos que Ele estará conosco. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja convosco, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiezeritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído.
Quando nos voltamos para Deus, precisamos mudar o nosso estilo de vida. Não podemos manter as mesmas práticas de quando estávamos distantes dele. E a primeira ação é declararmos aos quatro cantos de que Deus passou a ser o Senhor da nossa vida. Precisamos passar a adorá-lo. Mas adorá-lo somente não é suficiente. Precisamos parar de adorar outros deuses, a valorizar outros deuses. E entenda como outros deuses tudo aquilo que nos afasta de Deus. O amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor à nossa família mais do que a Deus, o amor a qualquer entidade religiosa, o amor a gurus, o amor a filosofias de vida. O amor a tantos e tantos outros deuses que colocamos no lugar que deveria ser do Senhor. Não existe servir a Deus, não existe adorar a Deus dividindo a glória de Jesus com outras pessoas ou outras coisas. Ou você crê em Jesus somente, ou você não crê. Não existe crer nele também. Ou você adora Jesus ou você não adora. Não existe adorar Jesus também. Se você vive atualmente nessa situação, saiba que você está enganando a si mesmo. Que você está muito mais distante de Deus do que você imagina. Mas se você voltar para o Senhor, não adianta você se esconder. Se realmente Jesus voltou a ser o Senhor da sua vida, todos vão saber e aí vem o contra-ataque. Apesar dessa mudança ser o melhor para as nossas vidas, vamos receber críticas de todas as áreas. Na nossa família, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho. Umas pessoas por ignorância mesmo, outras por serem usadas pelo diabo para tentar nos fazer desistir. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito Santo apoderou-se de Gideão e ele, com um toque de trombeta, convocou os abisritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Azé, a Zebulon, a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Quando derrubamos os altares errados que nós mesmos construímos, o inimigo fica furioso porque ele quer nos manter no engano e por isso tenta nos intimidar, tenta nos fazer voltar atrás. Usa pessoas próximas para tentar nos convencer, porém precisamos entender que o que até então nos dominava nunca será maior do que Deus. Se o dinheiro fosse maior do que Deus, compraria tudo e não compra. Se o poder fosse maior do que Deus, nenhum poderoso nunca cairia em ruína, e cai. Se a genialidade humana fosse maior do que Deus, a ciência nunca voltaria atrás das suas descobertas. E já voltaram várias vezes. Por isso é importante nos mantermos firmes e não olharmos para trás, porque com o Senhor nos tornamos fortes para vencer todos os deuses que nos dominavam. Cada vez que avançamos na força do Senhor, nos tornamos mais fortes, não somente para o nosso próprio benefício, como em prol de outros também. A nossa vitória incentiva outras pessoas na mesma situação que nós a criarem coragem para buscar o Senhor e largar tudo aquilo que os aprisiona. Mas para enfrentar uma batalha maior, como de guiar pessoas pelo caminho correto, precisamos ter certeza de que o Senhor continuará conosco. Vê, colocarei uma porção de lã na ilha. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faça ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Nas coisas de Deus não basta somente termos intenção, precisamos da aprovação dele.
Muitas pessoas acham que só o fato de queremos trabalhar na obra de Deus, automaticamente já temos o aval dele. E não é verdade. Além de servi-lo, precisamos servi-lo no lugar certo, da forma certa e no momento certo. E para isso precisamos ter certeza da aprovação dele. No caso de Gideão, o Senhor aprovava ele liderar o povo. Mas e você, que está trabalhando na obra de Deus, tem certeza que está no lugar certo? Tem certeza que o Senhor aprova? E você, que ainda não serve o Senhor, tem certeza de que não está fazendo coisas que desagradam a Ele? E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos ajude a termos um coração agradecido, que não esqueçamos em nenhum momento de tudo que Ele já fez por nós. Que Ele nos ajude a nos livrar de toda instabilidade espiritual. Que Ele nos ajude a dizer não a todos os deuses que tentam dominar as nossas vidas. Que o Senhor nos mostre e nos ajude a nos livrar de tudo que desagrada a Ele. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.